os livros de 1ª e 2ª Samuel. Há 2 livros separados na nossa Bíblia moderna, mas devemos passar por cima dessa divisão, pois o livro foi escrito originalmente como uma história única. Vamos cobrir apenas o livro de 1ª Samuel nesse vídeo. Depois que o povo de Israel foi resgatado da escravidão do Egito, eles fizeram uma aliança com Deus no Monte Sinai e mais tarde chegaram à Terra Prometida. Ali, Israel deveria ser fiel a Deus e obedecer às leis da aliança. Porém, antes do livro de Samuel, Juízes mostrou que Israel falhou muitas vezes nessa tarefa. Foi um período de caos moral que expôs a necessidade de Israel por líderes sábios e fiéis. O livro de Samuel providencia uma resposta a essa necessidade. A história de Samuel foca em 3 personagens principais: o profeta Samuel, de onde sai o nome do livro, o rei Saul e depois dele o rei Davi. E os 3 personagens transicionam Israel de um grupo de tribos governadas por juízes para um reino unificado, governado pelo rei Davi em Jerusalém. O livro de Samuel tem uma estrutura fascinante, que une as histórias dos 3 personagens em 4 partes principais. Samuel é o juiz e profeta na primeira seção do livro, mas ele também desempenha um papel fundamental na próxima história, a de Saul, que é contada em 2 movimentos: a ascensão de Saul ao poder e suas falhas, e a segunda parte é sobre a sua queda e morte trágica. O drama da morte de Saul corresponde à emocionante ascensão de Davi ao poder, e a história de Davi também é contada em 2 movimentos. Primeiro, ele chega ao sucesso, seguindo pelo seu próprio fracasso e a destruição lenta da sua família e do seu reino. O livro termina com um epílogo que reflete toda a história. Então vamos ver como tudo acontece. A primeira sessão parte do caos do livro de Juízes e nós somos apresentados a tocante história de uma mulher chamada Ana. Ela está triste porque não é capaz de engravidar e, pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. Em alegria, ela canta um lindo poema no capítulo 2. O poema fala de como Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Como, apesar das tragédias e da maldade humana, Deus está trabalhando pelo seu propósito na história. E também como um dia Deus vai ungir um rei para o seu povo. O poema de Ana foi colocado aqui, no começo do livro, para introduzir temas-chave que nós vamos ver durante toda a história, como nessa aqui. Samuel cresce e se torna um grande juiz e profeta para o povo, ao mesmo tempo em que os filisteus estão se erguendo com poder como inimigos de Israel. Em uma batalha crucial, os israelitas se tornam arrogantes e, ao invés de orar e pedir ajuda a Deus, eles carregam a Arca da Aliança como se fosse um tipo de troféu mágico que vai automaticamente garantir a vitória na batalha. Por causa dessa presunção arrogante do povo, Deus permite que Israel perca a batalha e a arca seja roubada. Os filisteus a colocam no templo do seu deus Dagom. E então, o Deus de Israel derrota os filisteus e o deus Dagom sem nenhum exército, apenas mandando pragas ao povo. Obviamente, os filisteus não querem mais essa arca ali e a mandam de volta a Israel. O ponto dessa pequena história parece ser esse: Deus não é o troféu de Israel e ele se opõe ao orgulho dos filisteus, mas também ao orgulho do seu povo. Então, Israel deve permanecer humilde e obediente se quiser experimentar a bênção da aliança de Deus. O que abre a próxima grande sessão. Os israelitas vêm até Samuel e dizem: Ei, nós queremos um rei como todas as outras nações. Encontre um para nós. Samuel fica um pouco incomodado e vai consultar a Deus, que diz: Sim, os motivos deles estão errados, mas se um rei é o que eles querem, dê isso a eles. E aqui somos apresentados à história de Saul. Saul é uma figura trágica, porque ele começa cheio de promessas. Ele é alto, bonito, é o candidato perfeito para ser um rei. Mas ele tem falhas profundas de caráter. Ele é desonesto, não tem integridade e parece incapaz de reconhecer seus próprios erros. Então essas falhas se tornam a sua ruína. Ele ganha algumas batalhas no começo, mas as suas falhas são tão profundas que ele desqualifica a si mesmo por desobedecer descaradamente às ordens de Deus. E Samuel confronta Saul e Israel. Ele avisou ao povo que eles só se beneficiariam de um rei que fosse humilde e fiel a Deus. De outra forma, seriam levados à ruína. E ele comunica a Saul que Deus irá erguer um novo rei para substituí-lo. E esse é o começo da queda de Saul. Enquanto isso acontece,
Deus está trabalhando por trás das cenas para erguer um novo rei, o pastor insignificante chamado Davi. Ele é o candidato menos provável para isso, mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não foi baseada no status de sua família, mas simplesmente na sua fé radical e humilde no Deus de Israel. Essa história incorpora todos os temas do poema de Ana. Os orgulhosos Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. E a partir daqui, nós vemos Saul caindo lentamente na loucura, enquanto Davi sobe ao poder. Davi começa a trabalhar para Saul como um general, e ele está ganhando todas as batalhas, mas também está ganhando toda a fama. Saul fica com ciúmes e começa a perseguir Davi, caçando-o e tentando matá-lo. E Davi não fez nada de errado. Então ele simplesmente foge e espera no deserto. E aqui nós vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele tem duas oportunidades de matar Saul, mas ele não mata. Ele apenas crê que, apesar da maldade de Saul, Deus é quem vai erguer um rei para o seu povo. O que é interessante também é que muitos dos poemas de Davi, que você encontra no livro de Salmos, estão conectados a esse período de sua vida. E todos eles expressam a mesma atitude de fé. Essa seção do livro termina com Saul encontrando uma morte macabra depois de perder uma batalha para os filisteus. 1 Samuel conta uma das mais complexas e bem contadas histórias da Bíblia, e os personagens Saul e Davi são retratados com muito realismo. O ator está destacando os dois como um estudo de caráter, para que você possa se encontrar neles. Então, na história de Saul, nós vemos um aviso. É crucial que a gente reflita sobre as nossas próprias falhas de caráter e em como elas prejudicam a nós e as pessoas ao nosso redor. E com a ajuda de Deus, precisamos ser humildes e lidar com o nosso lado negro, para que a história de Saul não se torne a nossa. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e fé no tempo de Deus para as nossas vidas. Ele está fugindo no deserto e sendo perseguido por Saul. Davi teve todas as razões do mundo para pensar que Deus o tinha abandonado, mas isso não é o que ele pensa. A história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar da maldade humana, Deus está trabalhando no propósito de humilhar o orgulhoso e exaltar o humilde. E é isso que conta 1 Samuel.